Graça e paz. Mais uma vez é um prazer e uma honra poder estar com você nesta manhã para juntos compartilharmos a palavra do Senhor na escola dominical. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos os versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Na última semana nós pudemos acompanhar uma aula, foi uma visão geral da história da igreja, né, incluindo a patrística, o período da patrística, até os pré-reformadores. E nesta manhã, o nosso intuito, o nosso tema, nós vamos tratar sobre o início da reforma, da pregação no início da reforma. Como nós vimos na última semana com o seminarista Ricardo, ele falou um pouco sobre os métodos, ou método de interpretação predominante durante a Idade Média, né, o método de interpretação bíblica predominante na Idade Média, que era a interpretação, o método alegórico, né? Então, a partir do momento do início da reforma, com os pré-reformadores, a gente começa a ver um rompimento com esse método alegórico, né, medieval, dessa interpretação bíblica, né, com uma metodologia de pregação que era, naquela época, mais mística, né, própria do período escolástico, né? O que a gente percebe com relação à pregação no período do início da reforma, no período da reforma, é a autoridade da pregação, né? E essa autoridade ela é sempre derivada da escritura e a ela mesmo subordinada, né? A gente pode notar muito facilmente a importância da pregação em Lutero, por exemplo, como um elemento central do culto, acima inclusive dos sacramentos, que, como ele mesmo coloca, não teriam sentido sem a pregação da palavra. Mas propriamente dizendo sobre o nosso tema aqui, eu gostaria de começar com uma pequena, mas não ingênua provocação, né? Porque, em geral, quando a gente fala da reforma protestante, a gente pode correr o risco de fazer algumas leituras demasiado ingênuas, ou talvez não ingênua a ponto de ser totalmente falsa, né, da reforma protestante, mas uma leitura romântica, como um conto de fadas, a gente pode dizer dessa maneira. E acho que até um bom exemplo, né, um bom exemplo mesmo a ser usado é um conto de fadas, e a gente pensando num conto de fadas, a primeira coisa que tem um conto de fadas é uma princesa. Afinal, conto de fadas que não tem princesa não é um conto de fada, e a princesa do nosso conto aqui é a Bíblia, a palavra do Senhor. E como todo conto de fadas, como eu já salientei, se é necessário que exista uma princesa, a gente tem que ter também um vilão. É necessário que tenhamos o vilão. E o nosso vilão aqui, desse nosso conto de fadas, desse nosso exercício, é a igreja medieval, que rapta a donzela, que é a Bíblia, e a leva até um castelo, aprisiona na torre de um castelo e ponto, né? Até que um dia, e aí a parte mais interessante, a parte mais legal do nosso conto de fadas, aparece um príncipe. Afinal, também tem que ter um príncipe no nosso conto de fadas, e no nosso caso aqui do nosso conto, o nosso príncipe é bastante excêntrico, porque ele é alemão. E, falando sinceramente, não dá para levar a sério um príncipe encantado alemão, mas enfim, ele, montado em seu cavalo, vai até o castelo do vilão, né, munido da sua espada, a sua espada de 95 gumes, naturalmente, e aí ele afronta o vilão dizendo: dá minha donzela. E aí o vilão, vendo que não podia resistir aos argumentos ali bastante contundentes daquela espada poderosa, entrega então a donzela ao príncipe, ao nosso príncipe encantado. E aí o nosso príncipe, o príncipe encantado, abraça aquela princesa e eles vivem felizes para sempre. E essa seria a história que, em geral, a gente poderia reconstruir da reforma protestante. Acontece que essa história ela não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, talvez o que eu fale aqui pode até chocar alguns, mas eu peço
que você tenha um pouco de paciência antes de você voltar à Idade Média da aula passada e estabelecer uma espécie de inquisição aqui contra mim. E o que eu gostaria de dizer é que a Reforma ela não descobriu a Bíblia já existia muito antes da Reforma. A Igreja medieval ela não desconhecia as Escrituras, como muitos pensam, ela tinha sim as Escrituras em alta conta. Existiam faculdades de teologia que formavam gente para ser doutor em teologia sacra, e uma das tarefas fundamentais desses doutores em teologia era comentar textos bíblicos. Então, a igreja medieval ela conhecia sim as Escrituras, ela amava as Escrituras, tinha as Escrituras em alta conta. Se a gente pensar em Lutero, né, o príncipe do nosso conto aqui, ele jamais aprenderia a ler as Escrituras como ele leu, sem se munir desses recursos que ele nutriu através dos estudos elaborados e realizados no contexto universitário de sua época, de uma igreja que patrocinava os ensinos e os estudos bíblicos. Então, não é verdade dizer que a Reforma Protestante descobriu a Bíblia, né? E eu sempre, quando penso e dou essa aula, quando estou pessoalmente com vocês, alguns podem dizer o seguinte, levantar o dedo e dizer: Anderson, veja bem, e aí uma objeção, obviamente, né? E a objeção seria a seguinte: você não acha que porventura não estaria a Reforma descobrindo as Escrituras ou redescobrindo as Escrituras ao colocar na mão do povo a Bíblia, né, no vernáculo, na linguagem popular? E aí eu sempre concedo da seguinte maneira: se você pensou assim, né, se você fez essa construção, eu concordo com você e concedo que você tem razão. Se você pensou nisso, eu concedo a você que nesse ponto especificamente, se você pensou assim, realmente a Reforma Protestante redescobriu a Bíblia, mas não é disso que a gente vai tratar. A gente não está falando de redescobrir a Bíblia como uma possibilidade de deixar o povo de alguma forma examinar as Escrituras, mas a gente está falando da própria materialidade da Bíblia. Isso significa um pouco mais, né? A gente não pode interpretar a Reforma Protestante de uma maneira apenas como uma redução da magnitude do que foi a Reforma Protestante, né? Apenas como uma espécie de redescoberta das Escrituras, mesmo porque se a Reforma Protestante se reduz a uma descoberta ou uma redescoberta das Escrituras, a gente já não pode falar propriamente em uma reforma. Há um livro muito, muito interessante do autor chamado Marvin Anderson, e o título é A Batalha do Evangelho e a Bíblia, a batalha pelo Evangelho e a Bíblia e a Reforma Protestante. É uma análise, né, de 1444 a 1589. Nesse livro, Anderson diz o seguinte, e essa é a tese que a gente vai defender hoje, ou vamos trabalhar hoje: a Reforma Protestante ela não descobriu a Bíblia. A Igreja medieval ela amava a Bíblia e tinha a Bíblia em alta conta. A Reforma Protestante, portanto, não descobriu a Bíblia. A Reforma Protestante ela redescobriu o Evangelho. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique mais claro ainda para nós nessa manhã. Nossas igrejas estão cheias de Bíblia. A Bíblia de todos os tipos, a Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, a Bíblia da mulher, a Bíblia do empresário. Cada hora aparece uma Bíblia diferente. Bíblia da letra gigante, Bíblia da letra miúda, tem Bíblia digital, Bíblia de todas as versões que você possa imaginar. Tem a versão erudita, tem a versão hiper, mega atualizada, enfim, ou versões para todos os tipos de pessoas. As nossas casas, inclusive as nossas igrejas, estão cheias de Bíblias. A gente vê nas livrarias, nos bancos, todo tipo de Bíblia que a gente possa imaginar. A pergunta não é se a nossa igreja ou se a nossa casa propriamente tem Bíblia, mas se é a nossa igreja e se nós mesmos pregamos o Evangelho, se nós temos o Evangelho. Essa é a grande questão da reforma. De tudo aquilo que nós vimos na semana passada, a gente vai ver um pouco mais hoje aqui, de todos os desvios que aconteceram. A gente vê um distanciamento da palavra do Senhor
mas do grande tesouro da palavra do Senhor, que é o Evangelho. Vamos pensar num outro exemplo, talvez, isso acho que é mais escandaloso até para nós, talvez surja ou exista, melhor dizendo, um teólogo que seja liberal, por exemplo, que conheça a Bíblia, que talvez nenhum de nós aqui vai conseguir um dia na vida chegar a conhecer. Estou dizendo assim de pessoas que entram no museu, que lidam com os manuscritos bíblicos que a gente sequer poderia chegar perto, eles manuseiam, essas pessoas tocam, eles conhecem a estrutura do texto bíblico, eles fazem mapeamentos, eles fazem estudos manuscritológicos, crítica textual, fazem análises incríveis da materialidade do texto bíblico. Conhecem detalhes do texto, conhecem detalhes etimológicos, filológicos, escriturísticos, de uma maneira talvez que nenhum de nós aqui que estamos assistindo essa aula aqui, vendo esse vídeo, tenhamos condições um dia de sequer conhecer. E a pergunta, então, para essas pessoas ou para esse grande especialista não é se ele conhece a Bíblia, a pergunta é se ele conhece o Evangelho. E é por isso, irmãos, que a Reforma Protestante foi tão importante, esse período da Reforma foi tão importante, porque a Igreja medieval tinha a Bíblia e conhecia a Bíblia. Como a gente viu na aula passada e comentei agora há pouco, ela podia ter um método que, por exemplo, não condiz com a captação do sentido real da intenção do autor, né? A gente lembra a ilustração, a própria alegoria que o Ricardo usou na última aula. Ela tinha o texto bíblico em alta conta, ela comentava esse texto bíblico, ela conhecia o texto bíblico. Por exemplo, se a gente pensar em um Tomás de Aquino, por exemplo, que é um teólogo escolástico, tem comentários de Tomás de Aquino em Isaías, em Jó, Mateus, Tessalonicenses, tem comentário dele de João, Provérbios. Esse pessoal, esses teólogos dessa época, eles comentavam a Bíblia. Não só ele, a gente pensa muitas vezes, e o nome que nos vem à mente é Tomás de Aquino, Alberto Magno também, isso acontece com Guilherme de Ockham, Duns Scoto, isso acontece com Mateus de Aquasparta, são vários teólogos, eles eram acostumados a comentar os textos bíblicos de ponta a ponta, eles faziam isso com maestria, seguindo, como eu acabei de dizer, um método que talvez os protestantes posteriormente não vão considerar ou abordar, mas eles conhecem. O que a Reforma Protestante e a pregação desta época mostrou é que não basta conhecer a Bíblia, é preciso ir adiante, é preciso conhecer, e eu bato nessa tecla de novo, conhecer o Evangelho. E o Evangelho não é aquilo que o homem pode encontrar e simplesmente dominar. Pelo contrário, é aquilo que o homem encontra ou é encontrado por ele e é dominado completamente por ele. Tomando aqui o que diz Charles Spurgeon, né, que sobre o Evangelho, a analogia que ele faz, é um leão que pode ter sido aprisionado, né, e a Reforma Protestante não foi à procura de um outro leão, não quis caçar outro leão. A Reforma Protestante não se interessou em buscar outro leão. Ela sabia muito bem onde estava esse leão. Ela sabia que esse leão só podia ser encontrado na Sagrada Escritura, na Palavra do Senhor. E a grande ironia é que aqueles que muitas vezes podem conhecer muitíssimo bem a Bíblia, né? E o óbvio muitas vezes passa despercebido por essas pessoas, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. A gente pode dedicar o estudo da Escritura de uma maneira tão profunda que o Evangelho muitas vezes sequer nos arranha. Esse é o grande risco que muitas vezes corremos, porque ele está tão engaiolado, está tão preso, como o exemplo do leão que eu dei agora há pouco. Ele está tão enjaulado que ele não ofende mais a gente, que ele não agride mais a gente, figurativamente falando, obviamente, ele não mais fere os nossos corações. A Reforma Protestante não foi uma invenção de um novo evangelho. Definitivamente não. A Reforma Protestante não foi uma caçada de um outro evangelho. A Reforma Protestante foi a abertura de uma jaula que aprisionava o evangelho e que fez com que o evangelho fizesse tudo mais, né? E vem o movimento mais emblemático, né? Eu brinquei no começo sobre o nosso príncipe, né? Com a sua espada de 95 gumes, né? Então a publicação das
95 Teses, né, a ocasião em que Lutero apresenta uma espécie de crítica contra o sistema de indulgências que tinha como finalidade atender às agendas do empreendimento da Santa Sé. Eles queriam construir uma basílica em Roma, né? Então esse era o ponto de Lutero, né? Toda a descoberta que Lutero vai fazer da contradição das indulgências vai acontecendo ao longo da caminhada dele, né? Não naquele primeiro brado, né, de 1518, né? Mas depois, né, com o debate de Heidelberg, isso fica muito mais claro para ele. Quando ele publica as 95 teses, a única coisa que ele está preocupado, a única coisa que preocupa Lutero é que a venda das indulgências ela tomou proporções tão inimagináveis que ela se tornou objeto da crítica universitária, acadêmica, profissional. Mas antes que a gente até prossiga nisso, eu preciso dizer, Lutero não tinha sido nem de longe o primeiro a criticar o sistema de venda de indulgências da igreja. Aliás, nem surge dos teólogos da igreja a crítica mais contundente do sistema de venda de indulgências. Ela surge da literatura, surge das artes, isso mesmo, surge das artes, da literatura britânica, para ser mais preciso. Talvez, se não fosse pela publicação da Divina Comédia de Dante Alighieri, talvez os contos da Cantuária teriam sido a obra mais importante da literatura medieval, escrita por Geoffrey Chaucer em 1386, bem antes, né, de Lutero sequer existir. Ele escreve estes contos e em um desses contos ele expressa ali uma espécie de peregrinação que vários personagens, né, freiras, vendedores, etc., eles vão até a Cantuária e nesse trajeto eles têm que travar uma disputa, né, sobre quem teria a melhor história, quem vai contar o melhor conto. E um desses contadores de história é um vendedor de indulgências, e é o discurso deste vendedor de indulgências nesse livro, nessa obra, né, de Chaucer, vai representar a primeira crítica contundente contra o sistema de venda de indulgências. E eu queria até pedir a licença dos irmãos para ler um trecho desse conto, né, desse vendedor de indulgências, abordando seus companheiros peregrinos ali, explicando para eles o seu trabalho como vendedor de indulgências. Mas eu já aviso desde já, e é bastante importante dizer isso, não digam que eu não avisei. Qualquer coincidência com os nossos dias não passa disso mesmo que você acabou de ouvir, é mera coincidência. Então o texto corre da seguinte maneira: Contos da Cantuária, o conto do vendedor de indulgências, né? Então vamos para o início aqui, para o prólogo do conto do vendedor de indulgências. Ele começa assim: a ganância, o título, né? A ganância é a raiz de todos os males. E aí, aspas aqui para o vendedor de indulgências, não sou eu que estou falando, obviamente, tá? Senhores, começou ele, quando prego nas igrejas, minha única preocupação é empregar linguagem elevada e falar com voz clara e sonora como um sino, pois sei de cor tudo o que digo. Meu lema é, e sempre foi, radix malorum ex cupiditas, ou seja, como eu disse antes, a ganância é a raiz de todos os males. Em primeiro lugar, declaro de onde venho, depois apresento uma por uma todas as minhas bulas. Antes de qualquer coisa, porém, mostro o selo papal em minha licença para garantir-me a integridade física e para que nenhum petulante padre ou noviço venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, de bispos e patriarcas, e entremeadas de algumas poucas palavras em latim para temperar a minha prédica e estimular ainda mais a devoção. Finalmente, exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias, meus caros, percebem logo os fiéis. Entre elas, por exemplo, mostro revestida de latão uma omoplata de carneiro. Isso mesmo, meus senhores, uma omoplata de carneiro que pertencera a um santo patriarca hebreu, Abrão, por exemplo. Boa gente, digo, atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca ou bezerro
ou ovelha ou touro inchar por ter comido uma cobra ou dela ter levado uma picada, mergulhem este osso na água de uma cisterna e com essa água lavem a língua do animal e ele ficará curado. E não é só, meu senhor e minha senhora, pois a ovelha que beber desta água estará livre de erupções, de morrinha e de qualquer outro mal. Prestem atenção, senhores, também é o que agora vou dizer. Se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água em seu televisor, aqui uma parênteses meu, irá então, segundo o testemunho que ligou a nossos pais, aquele mesmo santo patriarca hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. Ano após ano, graças a essa artimanha, já devo ter ganhado por volta de 100 marcos, desde que passei a vender indulgências. Postado no púlpito como um padre, tão logo os simplórios se assentam, faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir, com uma centena de piadas e outras pataquadas, esforçando-me então para esticar bem o pescoço, inclino-me a oeste e a leste sobre os ouvintes, parecendo uma pomba pousada no celeiro. A língua e as mãos não param de agitar-se. Ah, vocês gostariam de me ver em ação. A seguir, ilustro com muitos exemplos de histórias antigas, de épocas bem remotas, aquelas historinhas bem fáceis, bem simples de entender, porque a gente simples gosta de histórias antigas que podem ser repetidas e guardadas na memória. Afinal, o que mais querem? Acham que enquanto posso pregar e ganhar ouro e prata no meu ministério, vou viver voluntariamente na pobreza? Ah, meus senhores, isso não. Meus amigos, aí está uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Enquanto eu for capaz de ensinar e de esmolar por este mundo, não tenho pretensão alguma de fazer serviços manuais, tecendo cestas de vime para ganhar a vida. Não tem sentido mendigar por nada. Não vou imitar os apóstolos. Quero dinheiro, quero vinho, quero trigo, quero queijo, quero lãs, mesmo que os obtenha às custas do mais pobre jovem ou da viúva mais pobre de uma aldeia, com seus filhinhos, pasmem os senhores, a morrer de fome. Aí o final do conto, imagine você que... Vamos tomar um pouco de fôlego, né? Imagine você que Lutero teve que enfrentar alguns pregadores assim. Conta-se dentro das histórias dos dominicanos que certa vez São Domingos foi a Roma visitar a tal construção da catedral e o cardeal então foi mostrando a beleza da igreja, o ouro, as riquezas. Então no final, depois de mostrar toda a opulência da igreja, o cardeal volta para Santo Domingos e diz assim: olha, veja bem, Santo Domingos, Pedro já não precisa dizer mais não tenho ouro e não tenho prata. E aí mostrou, né, todo o ouro, toda a riqueza da igreja. E aí, por sua vez, São Domingos respondeu: é verdade. Pedro não precisa mais dizer que não tenho ouro, não tenho prata, mas também não consegue dizer mais levanta-te e anda. Nos dias da Reforma, Johann Tetzel, que foi um frei dominicano, anunciou uma venda de indulgências tão poderosa que chama a atenção de muitos párocos, inclusive de Lutero. Inclusive, em algumas biografias de Lutero, existe o relato de que Lutero sente falta da presença deles, né? Sente falta daqueles párocos, né? E de repente eles sumiram, e aí você pode imaginar para onde é que eles foram, né? O que eles foram fazer. Eles foram atrás da pregação de Tetzel, e o que muitas vezes acontece em várias igrejas nos nossos dias. O pastor sério prega a palavra fielmente, é fiel ao evangelho, né? Mas está disputando de segunda a segunda com vários pregadores televisivos, midiáticos, né? Com todo tipo de artimanha, aparecendo muitas vezes esse vendedor de indulgências que eu acabei de contar aqui a história lá nos Contos da Cantuária, com todas as imagens que você pode imaginar daquilo que representa a venda de bênçãos e de dádivas de Deus por intermédio de instrumentos mais tecnológicos dos nossos dias. Inclusive,
durante agora esse período que nós estamos distantes por conta do isolamento social, a gente vê isso ainda mais acontecendo. Naquela época, Tetzel então teve uma venda dessas indulgências que passou de todos os limites, né? Tetzel, que tinha essa oratória de pregador que conquista todo mundo, né, com os seus jargões, inclusive um deles é o mais famoso e que há várias citações desse jargão em diversas das teses, né? Então Tetzel dizia o seguinte, e é bem conhecido de todos nós, né? Todas as vezes que a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório irá saltar, né? E numa nessas pregações para vender indulgências, ele anunciou uma indulgência super poderosa. Essa indulgência ele prometia o perdão, inclusive para qualquer pecado que fosse cometido, né? No passado, no presente e no futuro, e era tão escandaloso que pode parecer até brincadeira, de péssimo gosto, mas dizia assim que até a pessoa que tivesse violado a mãe de Cristo teria perdão, né? Teria perdão, teria indulgência, não importa qual fosse o pecado, como eu disse, do passado, do presente, do futuro, todos eles estariam perdoados. Então todo mundo queria essa tal indulgência. O problema, como você pode imaginar, é que era muito cara, né? E as pessoas se decepcionavam e voltavam então para ouvir as pregações de Lutero. E se a gente parar para pensar, nos nossos dias não é muito diferente. As pessoas se cansam de algumas igrejas porque de repente tudo fica muito caro, mexe muito com o bolso das pessoas, e a gente vê cada vez mais um distanciamento da pregação do evangelho, da palavra do Senhor. Vamos pensar um pouco e voltando aqui para a nossa realidade, né? Tá bom, acho que de história por hoje. A importância disso tudo é mostrar que ao longo do tempo muita confusão já foi feita e suscitou, pela misericórdia e graça do nosso Senhor, a própria reforma, né? O que fica para nós diante disso tudo é pensarmos se nós temos sido fiéis à Sagrada Escritura, ou se nós tentamos tornar o leão mais manso, como se faz com um remédio para dar para as crianças, né, com um gosto mais palatável, com gosto de cereja, né, assim, os xaropes que a gente tenta dar para as crianças, né? A morte do Senhor Jesus no Calvário, na teologia e na pregação reformada, seguindo aí até o que disse Anselmo de Cantuária, nem relatando, nem associando ele à reforma, mas a gente pode entender as palavras que ele coloca de uma maneira tão precisa. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi vicária, foi substitutiva e penal, ou seja, Cristo substituiu pecadores, morreu no lugar dos pecadores. Cristo pagou o preço do pecado de pecadores. Eu gosto muito e cito com uma certa frequência uma frase usada pelo pastor Franklin Ferreira, quando ele diz assim: Cristo morreu pelos piores pregadores, né? Parafraseando o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo. Vamos abrir a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu queria ver um outro texto com vocês também. Uma carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. Nós leremos do verso 10 ao verso 12. E a reflexão, né, agora que nós devemos fazer aqui, é com relação à pregação, a quem que a gente deve buscar agradar, qual que deve ser o nosso intuito, qual deve ser a nossa motivação. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Em outras palavras, a gente tem tentado agradar a quem? Com o nosso viver, ou com a nossa pregação, ou com o evangelho, entre aspas, que a gente muitas vezes pode estar anunciando. A gente ouve muito um evangelho nos nossos dias, tipo água com açúcar, né, sobre o qual C.S. Lewis falou em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Né? De acordo com ele, com esse evangelho água com açúcar, existe um Deus bom no céu, que é verdade, mas que tudo mais vai bem, obrigado, e o que deixa assim completamente de lado as doutrinas difíceis e terríveis a respeito do pecado, da danação eterna, do inferno, do diabo e mesmo da redenção. É o tipo de cristianismo que quando você estiver passando por dificuldades, né, ele vai dizer para você o seguinte: menino, vá orar, né? Você está em pecado. Bem simplista, tratando as coisas dessa maneira, e a gente vê isso acontecendo demais nos nossos dias, esse tipo como o C.S. Lewis trata aqui com o evangelho água com açúcar. Né? Lewis sabia que o evangelho incomoda, que gera conflitos muitas vezes, que muitas vezes desestabiliza quem o recebe. Aliás, sempre que ele é recebido, ele provoca essa desestabilização, ele fere o coração, ele mostra o pecado, ele faz esse tipo de obra em nós e realmente ele incomoda. E eu vou deixar uma coisa talvez que seja até mais fácil para nós, ou de uma maneira mais escancarada, mais escandalosa. A gente pode pensar em algumas maneiras de pregar o evangelho, não é? Então a gente pode chegar e pensar e anunciar da seguinte maneira: olha, Deus ama você, aceite o amor de Deus. E parar por aí. E a gente pode pensar, ok, quem não quer ser amado, quem não quer provar o amor de Deus, né? O pastor está dizendo que Deus me ama, que eu devo aceitar o amor de Deus, ok, eu vou me abrir para receber o amor de Deus, só que muitas vezes a pessoa continua pecadora e ela não entendeu o evangelho. Obviamente que ela não vai deixar de ser pecadora por aceitar, mas ela continua com o mesmo tipo de vida porque não foi pregado o evangelho para ela, né? Porque a linguagem evangelística da Bíblia, ela é: Deus morreu por pecadores. E aí está a diferença. Você começa a pregar para as pessoas: olha, Deus, né? Deus na cruz morreu por pecadores. Deus se entregou por pecadores, né? Atos 20 e 28, vamos abrir também nesse texto, e fala um pouco sobre a extensão e a seriedade disso, né? Atos 20 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: atendei por vós e por todo o rebanho, preste atenção agora, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Para quê? Para pastorear a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Fomos comprados pelo próprio sangue. Aí até um versículo escandaloso para testemunhas de Jeová, por exemplo, e até para alguns círculos mais próximos, fala um pouco sobre o que foi pago, o preço que foi pago. A gente tem que pregar de forma nesse sentido, e entendam bem o que eu quero dizer aqui, radicalmente bíblica, né? Como no tempo da reforma. Deus ama pecadores, Deus morreu por pecadores. Não poucas vezes a Bíblia fala que nós somos comprados, né? E uma alusão ao maldito mercado de escravos mesmo. Eu preciso, e essa é a conclusão que aquele que recebe o evangelho e é tocado por ele tem que invariavelmente chegar. Eu preciso do amor de Deus, eu tenho que me reconhecer como pecador. Cristo morreu por pecadores, então eu só posso usufruir dos benefícios de Cristo me reconhecendo como um pecador. E essa é a grande questão dos nossos dias, porque as pessoas querem tudo menos isso, não é? Aquela questão, eu enfatizo com bastante frequência com vocês, sobre essa questão de que existe um problema, e um problema a ser resolvido, né? Que é a questão do pecado. E a gente tem que começar a anunciação da palavra do Senhor, e invariavelmente a gente tem que tocar nesse ponto. Obviamente que a gente vai falar sobre toda, né? Vamos fazer vamos trabalhar com a questão evangelística, vamos escorrer
sobre vários temas, invariavelmente, mas temos que passar sobre isso, sobre essa questão da evangelização mesmo, de fato, né? Não só contar, muitas vezes a gente quer começar a evangelizar alguém, quer falar de toda a Bíblia e fazer um panorama histórico, mas a gente não vai no cerne da questão. Nesse ponto que incomoda, nesse ponto que nós chamamos de nevrálgico, né? Onde realmente as pessoas ali vão ter o seu ponto de sensibilidade, de entender realmente que existe um problema a ser resolvido na nossa sociedade, na vida de cada um, que é a questão do pecado. E são duas versões assim diametralmente opostas de evangelização, de ensino cristão, né? O primeiro implica, grosseiramente dizendo, em graça barata, né? Olha, Deus ama todo mundo, Deus ama você, bacana, bonito isso, obviamente, mas e aí? E qual que é a implicação disso, e qual que é o impacto disso, e qual que é a visibilidade disso? Por isso que tem muita gente, irmãos, que acha que é amada por Deus, ou acha que ama Deus, que experimentou o amor de Deus, mas não mudou seu comportamento, porque ainda não provou o genuíno arrependimento, que é a mudança na direção de suas vidas, não abandonou vícios e pecados, e continua, por assim dizer, uma analogia aqui, continua cheirando mal. Né? O grande desafio para nós é que nós possamos fazer como nós lemos lá em Romanos, e vou fazer a leitura novamente agora, até para dar um contexto e um peso maior para aquilo que nós lemos. Olha lá, Romanos 1:16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A carta de Paulo aos Romanos teve um impacto tremendo, um impacto grandioso na vida e obra de muitos homens de Deus, e especialmente nesse período da pré-reforma e durante a reforma, não é? Porque essas pessoas realmente começaram a entender, através da palavra de Deus, que todo aquele sistema que estava montado com o intuito de construir, né, a catedral na Santa Sé, aqueles desvios todos com aquelas indulgências, aquilo de fato não era algo que estava no cerne da questão, né, no cerne do Evangelho de Cristo. Afinal, não estava nem um ponto, né, não estava nem no centro e lugar nenhum, né, nem a periferia da verdadeira pregação do Evangelho. E a gente tem que ter essa posição radicalmente bíblica, como disse anteriormente, de pensarmos e trazermos para a realidade dos nossos dias. Irmãos, o quanto a gente tem visto esse distanciamento da pregação do Evangelho, não é? Como a gente tem visto um distanciamento daqueles lemas da reforma, como nós temos visto um distanciamento da real pregação da palavra do Senhor. A gente viu na última aula, e eu acho que foi muito rica nesse sentido, de desvios doutrinários que aconteceram ao longo dos séculos e que muitos daqueles pais da igreja que foram mencionados combateram, não é? A gente pensa sobre alguma coisa, sobre o donatismo, nós pensamos sobre o pelagianismo, e a gente vê novas versões disso surgindo a cada dia, e heresias novas, né? Como Calvino disse, né, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente vê também que os nossos dias são profícuos, são dias ímpares para a produção de heresias e desvios doutrinários, dia após dia. Nós somos surpreendidos. Eu ouço histórias muitas vezes que eu custo a acreditar, né? Só acredito por conta das pessoas que vêm relatar para mim daquilo que vem acontecendo em muitas igrejas, daquilo que vem acontecendo em muitos movimentos, daquilo que tem sido pregado nos nossos dias. Quão distantes estão da palavra do Senhor, que é pura e simples, como o próprio título, né, do livro de C.S. Lewis, né, Evangelho Puro e Simples. Como nós temos visto tantos desvios, tantos enganos acontecendo, quantos desafios se levantam diante de nós, quantos desafios se levantam diante da igreja que quer ser firme ou quer andar retamente na palavra do Senhor, quer anunciar a palavra do Senhor de uma maneira fiel. Não é? São desafios. Desafios esses que, como nós vimos ali nos contos da Cantuária, já estavam presentes desde muito cedo, desde sempre. Os apóstolos já precisaram trabalhar, já precisaram lutar contra desvios, os pais da igreja também, os pré-reformadores, os reformadores e aqueles todos que vieram depois.
e nós também nos nossos dias. O desafio para nós hoje é que a gente esteja firme, que nós estejamos firmes na palavra do Senhor, que nós realmente tenhamos conosco o tesouro, né, do Evangelho, que nós não tratemos ou não deixemos o Evangelho enjaulado como um leão, né, e que nós possamos buscar no nosso relacionamento com a palavra de Deus sermos sempre, invariavelmente, profundamente impactados, profundamente desafiados, que o nosso espírito e principalmente aquilo que desagrada ao Senhor seja ferido pela espada do Evangelho, pela espada da palavra do Senhor. Que dia após dia nós possamos dobrar os nossos joelhos nesse intuito da anunciação genuína do Evangelho do Senhor, que nós possamos fazer isso de uma maneira constante nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.